Hoje a gente vai falar de vegetação média. O que vem a ser vegetação média? Vegetação média é aquela que a gente pode não incluir em vegetação de grande porte e nem vegetação de cobertura. O resto que sobra no meio é a vegetação média. Então, ela tem um aspecto diferente das outras vegetações, porque ela é uma vegetação que bloqueia, ela fica na sua frente. Ela não fica embaixo como um chão e nem fica em cima como um teto. Então, se a gente for reduzir os elementos da vegetação a termos de arquitetura, as árvores seriam o teto, a vegetação de cobertura, que a gente vai falar na próxima aula, seria o chão, e a vegetação média seriam as paredes. Então, ali, Burle Marx sempre falava os pequenos, médios e grandes volumes. Ele sempre repetia isso, eu achava meio esquisito. Por que ele repete tanto pequenos, médios e grandes volumes? Então, eu achei que deve ser exatamente isso. Em termos arquitetônicos, você pode acumular árvores, uma do lado da outra, fazer uma grande área plantada com árvores, porque você vai ver tudo à sua frente. Porém, se você fizer isso com vegetação média, isso vai ficar oculto. Então, olha só aqui não se faz isso com vegetação média, porque a pessoa fica bloqueada. Essa planta aqui do meio vai ficar oculta, vai ficar invisível. Então, vegetação média você usa com esse tipo de... Ou então, linha reta, tudo faz, mas você não faz uma parede grossa. Né? Antigamente se fazia aquelas paredes grossas, enormes, porque aquelas paredes tinham uma função de estrutura. Antes de se descobrir, antes do gótico, aquelas igrejas antigas tinham as paredes imensamente grossas, porque elas serviam de sustentação do telhado. Mas depois que começou-se a ver que dentro da parede algumas partes funcionavam como estrutura e outras como simples fechamento, então a função ficou dividida, estrutura e fechamento. A vegetação média vai incluir arvoretas, arbustos, folhagens e ervas grandes. Então, a gente vai usar na vegetação média como paredes, obstáculos ou painéis. Um painel encostado numa parede, por exemplo, numa parede fechada, aquilo ali fica uma parede nua. A pessoa vai usar aquilo, pode deixar nua mesmo, ou fazer um grafite, colocar uma obra de arte, ou plantar na frente para ficar mais bonito. Né? Então, painéis seria isso. Obstáculos à passagem. Ótimo. Você não vai atravessar, dependendo da planta, você não atravessa um grupo dele, você vai dar a volta. Mas não só a passagem, você tem o obstáculo à visão também, a vento e a luz. A gente vai aplicar agora o nosso quadro de elementos que influenciam o projeto paisagístico. E nós fizemos nas 4 primeiras aulas: espaço, tempo, ação e agente. Então, com relação ao espaço, nós temos que pensar no tamanho da coisa, a adequação. Você não pode fazer aquilo que o Burle Marx sempre falava também: servir o peru no pires. A coisa tem que ser de acordo com o espaço. Tem um espaço
Você tem que conhecer o tamanho da planta, em quanto tempo ela vai atingir determinada altura e colocar ela ali, tanto no sentido da largura como no sentido da altura, né? Você não pode plantar algo que vai crescer demais com um teto baixo. Se você botar uma planta aqui que vai bater no teto, isso aí é um desconforto visual, você ver a planta fazendo isso. Coisa desagradável. A planta não está sentindo nada porque ela não tem esse tipo de... não sente dor, mas a gente sente, olha e sente. A gente se coloca no lugar do vegetal, de qualquer maneira, aquilo fica incomodando. Bom, eu estava falando aquele negócio das árvores, aqui estão as árvores, pode plantar uma árvore do lado da outra, aqui, a outra, e a pessoa vai estar aqui e ela vai estar enxergando tudo. Ela vai ver. A vegetação de cobertura é a mesma coisa. Aqui está o chão. Você pode fazer até formas diferentes para ficar bonito. A pessoa vai ver também. Agora, se você plantar vegetação média, você não vai ver nada atrás. E se você plantar um monte de vegetação média aí, vai virar uma soqueira inútil. Você vai gastar dinheiro à toa inutilmente, porque as de trás ninguém vai ver. Então essa é a diferença de plantio que se faz. Forma. Bom, claro que as plantas têm formas, né? Então, cada forma comunica uma emoção, cada forma comunica uma sensação. Você olha para eufórbias, você olha para cactos, você tem uma sensação de coisa rústica, de coisa, uma reação, uma resistência a um clima hostil. Então você vê a beleza na adaptação a condições hostis. E quando você vê plantas verdes, luxuriantes, você vê exuberância, você vê... São sensações que são produzidas pelas formas, né? Além de forma, a gente pode pensar também em cor, nesse caso, cor. A cor é um tipo de forma, é uma forma microscópica. Essa forma, a luz incide sobre as coisas, e conforme a forma delas, algumas ondas são refletidas e outras são absorvidas. As que são refletidas são a cor que a gente vê. Então, a cor da folha é importante, porque, por exemplo, você tem um grupo aqui, estou fazendo uma vista, tá? E aí você tem um outro grupo aqui. Bom, você tem um terceiro grupo aqui. E você tem novamente um outro grupo aqui. O que distingue essas plantas não é a cor da flor. Não é a cor da flor que vai distinguir essas plantas. É a cor da folha. Isso 90% do tempo. Porque você, por exemplo, se você põe esse grupo com a mesma cor de folha, durante muito tempo, quer dizer, o tempo em que não há flores, flor é uma etapa curta da vida da planta. É verdade que tem plantas que dão flor sempre, né? Mas são menos. A maioria dá flor num determinado período, depois não dá flor mais. O que fica o ano todo é a cor da folha. Então, é importante você ver, separar os grupos por cor de folha, para criar o contraste. Entendeu? Então, você já explicou
Porque o leigo, ele não distingue uma coisa da outra. O botânico olha e compreende. Mas o leigo, ele vê tudo verde. Ele não quer saber, ele não está prestando atenção nas sutilezas, nas diferenças, pequenas diferenças. Então, você, quando quer explicar o seu projeto, quando você quer fazer com que a pessoa sinta que há uma ordem, que aquilo foi pensado, você cria diferença. E você cria diferença através do contraste. Esse contraste pode ser pela forma, pode ser pela textura, pode ser pelo tamanho de cada folha, pode ser pela cor. E a cor realmente de longe, é o que mais se vê. Você não vê o detalhe à distância, mas você já vê a cor. Então, forma. Localização. Localização. Vegetação média, como toda vegetação, tem que ser pensada em termos de localização, né? Você não pode plantar plantas de outro lugar no lugar onde ela não dá. Então, procedência. Aquela velha história, né? Procedência também. Procedência está ligada à sobrevivência da planta. Se ela vem de um lugar que é muito diferente, ela não vai se adaptar. Bom, procedência, distribuição é aquilo que eu já falei, né? Você tem a distribuição formal e tem a distribuição informal. Vou repetir aqui o negócio da distribuição, que é o seguinte: na distribuição formal é fácil você explicar. Eu quero aqui de tantos e tantos metros, eu quero uma planta. 3 metros, eu quero um arbusto aqui. Então, é fácil. Já na distribuição informal, você tem que dizer cada planta onde é que vai ficar. Então, é difícil você informar como vai ser esse plantio. Você pode delimitar uma área e dizer, olha, aqui eu quero, dentro desse retângulo, eu quero 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu quero 10 plantas aqui jogadas de qualquer jeito. Mas aí você está se arriscando, porque pode chegar o jardineiro lá e falar e plantar assim, dessa forma aqui. Plantar aqui, ó. É de qualquer jeito? Então eu vou plantar de qualquer jeito. Aí botou aqui, depois plantou outra aqui. Já tem 7, 8, 9, 10. Bom, você pode achar que isso aqui não ficou bem enjambrado. Você não pode achar que isso aqui não ficou bom. Porque o jardineiro lá não tem gosto, não tem estética, não tem... Ele simplesmente é uma máquina de plantar. E a maioria dos jardineiros é assim. Eu lá no sítio Burle Marx, eu só tinha um jardineiro que eu podia realmente confiar, falava assim, ó, planta aqui nesse lugar, faz um grupo aqui. Quando eu chegava lá, a coisa estava bem arrumada, o negócio estava bonito, o cara era um artista, ele era um jardineiro, mas ele tinha um senso da estética e ele botava de uma maneira boa. Já se eu deixasse os outros, tinha que refazer. Então, há que ter cuidado quando você vai plantar de maneira informal. Você tem que ter um certo talento para a coisa não ficar tanto no tamanho, plantas menores aqui, depois vai crescendo, depois fica uma coisa agradável. Agora, quais as vantagens do plantio formal? É isso, é fácil de você comunicar e tudo mais. E esse aqui é mais difícil. Agora, depois, na manutenção do jardim, esse daqui vai dar mais trabalho. Formal vai dar mais trabalho. Porque se um morrer, já fica na hora, fica feio. Na hora fica banguela, a coisa fica faltando, todo mundo vê o erro. Já nesse aqui, morreu um, não tem problema nenhum.
o pessoal vai pensar que era assim mesmo. Por acaso nascer um outro aqui e morrer esse aqui, a coisa continua natural, parece que não houve problema. Morreu outro aqui, uma coisa natural. Então, essa aqui é a grande diferença entre os jardins formais e os informais. Geralmente, eu não digo para ninguém tomar partido, né? Não seja fla-flu. Você pode, numa hora você pode precisar usar assim, outra hora você pode precisar usar desse jeito aqui, informal ou informal, conforme a situação. Ninguém precisa dizer, eu gosto mais disso, eu gosto mais daquilo. Mas então, isso é quanto à distribuição, tá? Bom, com relação ao tempo, que negócio, né? Tempo cronológico. A gente não precisa prestar tanta atenção assim no tempo cronológico contínuo, porque a vegetação média ela também cresce bem mais rápido do que as árvores, né? Você pode trazer os arbustos já quase do tamanho que vão ser na verdade. Claro que um arbusto de 2 metros não custa o dobro de um arbusto de 1 metro. Proporção não está diretamente proporcional ao tamanho. Um arbusto de 2 metros vai custar bem mais do que o dobro do que um arbusto de 1 metro. Porque você tem que contar, não é a altura, mas o volume, o tempo que ela levou para chegar naquele tamanho. Ela foi cuidada numa chácara, teve que ser regada, teve gente para fazer a manutenção, tirar praga, aplicar remédio. Então, isso vai acrescentando. E você transporta menos plantas grandes do que pequenas. Então, o transporte também, o plantio, o trabalho que dá para plantar é sempre... Então, isso vai multiplicando, não é o dobro, é bem mais. Mas, de qualquer maneira, quando você está fazendo um projeto, o tempo das aves é tão maior que esse tempo das plantas médias torna-se menos importante. Então, você pode plantar os arbustos de uma maneira, de tamanho menorzinho, e eles logo vão crescer, não tem nenhum problema. Com relação ao tempo cíclico é aquele tempo em que as plantas podem mudar de aspecto. Então, também não é a mesma coisa que com árvores, é menos tempo cíclico. Os arbustos, em geral, eles não perdem as folhas. Talvez um ou outro perca, mas ele pode pensar nisso, né? Como é que a planta média se comporta ao longo do ano. Dá uma pensada. É aquilo que eu falei, né? Clerodendron quadriloculare, eu descobri na chácara Burlemar, quando eu vi a cor da folha, porque era uma cor bem diferente, uma cor escura, e por baixo da folha era roxo. Então, uma cor diferente. É importante você ter uma cor diferente de folha, porque é uma ferramenta que você tem, né? É uma cor, é uma coisa a mais, é uma tinta a mais que você tem para pintar. Uma tinta rara. Não é que você não, quando faz o projeto de paisagismo, você está pintando com plantas. Então, você não tem um lápis de cor que eu vou usar qualquer cor, que tem um mostruário, você tem planta, então você tem uma cor, tem outra. Os pintores antigos, eles não tinham todas as cores, você chega numa loja e compra todas as cores. Os antigos, eles tinham que fabricar a própria cor. Então, custava mais caro ter uma cor, era mais caro ter o vermelho ou o azul.
e assim por diante. Quando você pinta com plantas, você não escolhe, eu quero uma cor, a cor que eu quero. Você tem as que estão disponíveis. Então, essa Clerodendron quadrilocular era realmente uma planta de uma cor. Olha só, eu não, aqui está ela, tá? Com uma cor interessante, né? Porque ela é um verde escuro. Mas não só isso, ela por debaixo da folha ela é roxa. Então é uma planta discolor. Já expliquei que, vou repetir, que planta discolor é uma planta que tem uma cor de um lado da folha e outra cor do outro lado. Se não for assim, é concolor. Mas quando é concolor, você nem fala, porque é o comum. Então, essa planta eu encontrei lá na chácara, precisava colocar no jardim que eu estava fazendo, e achei ela linda porque ela trazia uma cor diferente. E plantei, todo mundo adorou a planta. Mais tarde, eu descobri, era uma planta nova na época, e ela dava essas flores aqui, olha só. E fazia um contraste incrível entre uma flor, entre a folha e a flor. Então, poxa, essa planta só me dá alegria. Depois o visitante deu o apelido, o visitante lá do sítio falou, foi perguntar qual é o nome daquela planta que tem uma flor que parece um cotonete. Aí virou. Aí o apelido veio dessa árvore do cotonete. Então ela tem um aspecto cíclico. E todo ano ela vai botar aquelas flores. Falar em ciclo, nós estamos entrando na primavera, né? Quem trabalha com plantas, diferente das pessoas que não trabalham com plantas, sente a diferença. Na primavera, mesmo aqui no Brasil, as plantas dão aquele salto. Elas começam a florir, ela tem um impulso, é uma força da natureza que vem de dentro, é uma força que sai da terra e vem do céu, não se sabe de onde, mas é aquele ciclo. É uma época poderosa. Nessa época agora começa a ter, geralmente, né, não é sempre, né, a chamada chuva de primavera, que é uma chuva fininha que cai o tempo todo. Então, uma chuva, como se diz, uma chuva criadeira. A plantação agradece aquela chuvinha fina, que não destrói nada, ela vem só para regar, como se fosse para regar a natureza. Né? Então, é uma coisa ótima. E as flores respondendo, né? O crescimento. Porque até o primeiro dia do inverno, a duração do dia vem encurtando até o primeiro dia do inverno. A partir do primeiro dia do inverno, o dia começa a aumentar. Quando chega ontem ou hoje, dia da primavera, é o equinócio. Nesse dia, a duração da noite e do dia é igual, 12 horas para cada uma. Então, é o equinócio, noites iguais aos dias. Então, a partir de agora, os dias vão ficar mais longos do que as noites. Então, amanhã o dia será mais longo do que hoje. E assim até o primeiro dia do verão. O primeiro dia do verão é o dia mais longo do ano. É o solstício de verão aqui no hemisfério sul e de inverno no hemisfério norte. Bom, muito bem, então esse é o ciclo. Né? O esporádico é aquele que a gente vai pensar só porque está escrito no papel. O que será que vai acontecer aqui? Esporádico? De vez em quando acontece aqui um festival de cinema, mas tem uma hora marcada ou não. Se tiver data marcada, é cíclico, mas se for dessas coisas que acontecem sem ninguém esperar, então é esporádico. Então, está pensado. Pronto. Aqui faltou o climático, né? Bom, o clima, a gente precisa sempre pensar em amenizar o clima. Então aí vai entrar a função de obstáculo a vento, obstáculo à luz, sol.
em termos de clima, você tem que pensar tanto na planta que vai no seu clima, como na planta que ameniza o clima para você. Além dela resistir ao clima, ela ainda melhora o clima para quem está do lado. Ação. A gente sempre vai pensar seguindo o nosso quadro na ação. E como elas são paredes, elas vão servir de... Tem um grupo aqui, tem um outro grupo aqui, tem um outro grupo aqui, aqui as plantinhas aqui dentro. Tá? É evidente que a direção vai ser insinuada, né? Você vai conduzir pessoas usando a vegetação média. Você vai sinalizar também, aquilo que eu falei, você tem uma estrada. Se tiver uma vegetação média aqui, e você aqui, você não, tem uma lombada aqui, você não vê o que está para lá. Então, se você... A vegetação vai lhe indicar, porque a vegetação é mais alta que a estrada. Então, você já sabe que depois da lombada tem uma curva para a esquerda. Pode falar. Doutor, uma dúvida. Para saber a carta solar e as direções do vento lá da região do terreno que a gente está trabalhando, como que a gente faz? Bom, você tem o SketchUp, né? Sabendo norte, sul, leste, oeste, claro, né? O sol nasce no leste e ele se põe no oeste. Mas olha, ele passa pelo lado norte. Se você puser uma parede, o lado sul, se você puser uma parede de leste a oeste, o lado sul nunca vai pegar sol. E o lado norte vai pegar sol o dia inteiro. Então é isso que você tem que pensar. Se você tiver o SketchUp, você pode ligar as sombras no SketchUp. Bom, aqui está o camarada, né? Então, vou botar aqui um bloco. Aqui eu tenho sombras. Vou ligar a sombra. Você tem a sombra aqui. Que sombra é essa? Vamos lá de novo. Essa sombra é às meio-dia. Meio-dia. Bom, ele não está localizado. Se eu tivesse colocado ele lá na Ilha do Fundão, naquela praça, eu vou saber que ao meio-dia está aqui, mas olha lá, às 5h35 da tarde ele estaria... Não, da manhã ele estaria aqui. Não, 7h50 e pouco. Tá vendo? 6 horas da manhã. 6h14, a sombra é essa. Então, essa aqui é a grande vantagem de você trabalhar com um programa que traz os dados do terreno. Você pode ver como é que vai ficar a sombra a qualquer hora do dia ou da noite. Da noite não, né? Claro. Mas do dia. Em qualquer mês do ano. Só você aqui mudar. Isso aqui é novembro. Olha só, conforme o dia do ano, em janeiro, às 11h40 vai estar assim. Em fevereiro vai estar assim. Bom, mas esse aqui não é uma boa. Vamos ver um horário mais cedo, que fica mais explícito. 7h40. Em janeiro, a sombra vai estar aqui. Em fevereiro, aqui. Às mesma hora, 7h40. Em março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Então você tem... Isso é até demais para o que a gente precisa. A gente não precisa disso tudo. Mas é um luxo que o SketchUp nos proporciona. Você pode saber a qualquer hora do dia e a qualquer mês do ano como é que vai estar a sombra lá no seu projeto. Bom, condução, sinalização.
Bom, com relação a agentes, aí você vai ter aquele negócio, né? Preferência, estética, adequação. Preferência. Esse agora, preferência é uma coisa complicada, né? Porque o cliente, ele é chato. Em princípio, o cliente é chato. Não estou exagerando, né? Tem clientes que não são, muito pelo contrário. Mas eu costumo contar uma história engraçada. É o seguinte, o Burle Marx foi chamado por um casal que ele conhecia para fazer um jardim. É esse aqui. Esse é o jardim de Odete Monteiro. Na verdade, quem chamou o Burle Marx foi o marido dela, o Júlio Monteiro. Então ele falou assim, Roberto, eu queria que você fizesse o jardim da nossa casa. Ah, sim, Júlio, que bom, quero fazer. Vamos lá. Aí levaram ele lá e você vê aqui, ó, tem essa rocha aqui, tem... Não, isso aqui não pertencia a eles. A propriedade deles terminava mais ou menos por aqui. Mas não tinha nenhuma casa de outra pessoa na paisagem, então parecia que aquilo tudo pertencia a eles, né? Então é aquele ideal da paisagem inglesa, que o jardim vai até onde a vista alcança, até essa montanha passou a fazer parte do jardim dele, né? Embora não fosse, não possuía essa montanha, não estava na escritura do terreno. E aí o Roberto ficou muito feliz de poder fazer um jardim num terreno tão bonito. E falou, oba, tá legal, então obrigado. Aí foi para casa e um mês depois ele ligou para o Júlio e falou assim, olá, Júlio, tudo bem? Como é que você vai? Ah, muito bem. E você, Roberto? Aí aqueles papos, mas por que você está me ligando? É porque eu quero te mostrar o anteprojeto. Aí ele falou, anteprojeto? Sim, da tua casa, do teu jardim. Ele falou, mas o que é isso, o anteprojeto? É o desenho que eu fiz de como vai ficar, para ver se vocês gostam, se não gostam, se eu estou indo pelo caminho certo. Aí o Júlio falou assim, ora, Roberto, eu sei que você é uma pessoa de bom gosto, e o que você fizer tá bom. Vai em frente, eu não preciso ver anteprojeto nenhum. Aí o Roberto foi e fez esse projeto aqui. Esse projeto é o projeto que mais prêmios ele ganhou até hoje, chamado Jardim de Odete Monteiro. Aqui está a casa, ele fez isso aqui com manchas no terreno, grupos, jardim natural, naturalista, não tem nada formal por aqui, a não ser esses dois canteirinhos aqui próximo da casa, que geralmente são coisas que, próximo da arquitetura, você é forçado a usar formal. Então, é o seguinte, você veja assim, para fazer um bom jardim, não basta um bom paisagista. Precisa ter um bom cliente também, porque... E olha, e o bom cliente é mais difícil de achar do que o bom paisagista, tá? Então, no caso, isso aqui é outro jardim, isso aqui não é outra pessoa, mas botaram aqui, não está errado, isso aqui não é o Odete Monteiro, isso aqui não. Aliás, esse aqui nem hoje mais se chama Odete Monteiro, porque ela já morreu, essa casa foi vendida para outro camarada, e aí as coisas se modificaram um pouco. Eu não sei como é que está atualmente, mas teve uma época aí que o cara ficou ruim de dinheiro, e aí a coisa começou a degringolar um pouquinho. Inclusive, ele quis fazer mais coisas lá em cima, pelo menos é fora da vista. Fora da vista. São coisas novas que foram feitas depois que o Roberto morreu pela firma Burle Marx. Não tem nada aqui. Tá? Mas isso aqui, por exemplo, é um primeiro rabisco. Tudo bem? Por que eu estou falando isso, hein?
por causa do cliente, o cliente. Então, o cliente, ele tem as preferências deles. Ele não é que nem o Júlio Monteiro, que confiou plenamente no Roberto. E daí ele pôde fazer com liberdade aquilo que ele achava melhor. Agora tem cliente que é chato, tem cliente que não quer isso, que não quer aquilo, que só gosta de reclamar. Tem o tipo de cliente que acha que é mais paisagista do que o paisagista, porque quem quis chamar o paisagista foi a mulher do cara, e o cara falou assim, esse cara não sabe nada, eu que sei melhor que ele. Então é um problema. Mas é um problema de relacionamento humano normal, né? Isso aí sempre vai ter isso em todos os setores. Então, as circunstâncias ideais ocorrem independente da nossa vontade. Você tem que fazer a sua parte. Por exemplo, tinha uma cliente que falava assim, eu não gosto de flor roxa, é porque é triste. Eu falei, poxa, mas o que é isso? Flor roxa é triste, né? Tudo bem. Aí depois teve uma outra que falou assim, não gosto de flor branca. Mas por quê? É porque parece papel. Aí essa foi a primeira, do flor branca, né? Depois eu tive essa cliente que falava que não gosta de flor roxa. Aí eu falei, poxa, mas tem um outro cliente ali que não gosta de flor branca. Mas por quê? Porque parece papel. Mas como eu adoro papel, então você começa a ficar assim, limitado. Uma vez eu coloquei uma planta, essa aqui, olha só. Essa planta aqui é um espetáculo. Então eu coloquei na casa de um camarada. E aí, de repente, começou a dar. Aquele grupo todo começou a. Isso aqui não é a flor, tá? Isso aqui não é flor. Isso aqui. A flor é uma coisinha amarelinha, pequenininha que está aqui. E essas coisas cor-de-rosa são folhas modificadas. É uma estratégia que algumas plantas têm de, em vez de colorir a flor, porque ela não ia chamar ninguém, porque é muito pequenininha, ia alertar os insetos que a flor já está lá. Então ela recorre a colorir as folhas, que são chamadas então brácteas. As brácteas cor-de-rosa dão um efeito sensacional, né? Aí ele tinha acabado de arranjar uma namorada lá, que era meio ciumenta, né? Aí ela, quando passou, falou assim, não gostei dessa planta, não. Eu falei, mas por quê? Porque essas folhas parecem cor de calcinha de mulher. Eu falei, que é isso? Essa eu nunca tinha ouvido. Então, uma vegetação média. As vegetações médias são uma coisa fantástica, né? Claro, né? Como toda vegetação. Isso aqui é sítio burla, mas tudo isso aqui a gente pode chamar de vegetação média. Menos as palmeiras, é lógico. Né? Bom, vamos voltar lá onde é que nós estávamos. Então, a preferência é isso. Até o anteprojeto, você vai ter que mediar com a preferência sua e do cliente. Se bem que no anteprojeto você não especifica que plantas vão ser plantadas, a não ser que você queira, a não ser que seu partido esteja baseado numa planta. Por exemplo, eu fiz um partido aqui baseado na árvore do viajante. Aí você vai ter que dizer que a árvore do viajante, qual é, ou então na palmeira imperial, ou então na mangueira, ou então qualquer outra planta que a pessoa tenha baseado seu partido, a sua ideia, o seu conceito baseado nessa planta. Fora disso, a pessoa não precisa dizer qual é a planta no anteprojeto, apenas dizer o que é árvore, o que é arbusto, o que é planta de cobertura, o que é grama, e assim por diante. Bom, adequação. Adequação sempre está presente, né? Você, num jardim para criança, uma creche,
Você não vai botar uma planta que seja venenosa, porque a criança pode comer a planta, vai botar comigo nem em pó, não vai botar a lamanda, certas plantas que são perigosas. Nem cactos, assim, no lugar para deficientes visuais. Você vai procurar fazer uma coisa que não ofereça perigo, né? Aqui, por exemplo, vou mostrar uma planta e quando eu falei com o Burlemar sobre o aterro do Flamengo, ele falou assim, olha, me contou aquelas histórias do aterro, porque como é que ele tinha feito, né, que eu já falei para vocês, e ele falou só, não, ali eu incluí algumas plantas, como por exemplo a Bromélia obtusifolia, que é essa aqui. Essa planta aqui é da Caatinga. Eu encontrei essa planta lá no interior da Paraíba. É uma planta bacana, interessante. Agora, ela, quando é jovem, as folhas saem mais. E tem um espinho traiçoeiro aqui na pontinha da folha. Ela tem um espinhozinho aqui, ó. Vamos ver aqui. Isso aqui, esses espinhos não ficam no meio da folhagem. Então, é perigoso. Você não pode botar isso aí na beira da ciclovia, por exemplo. O cara pode espetar o olho ali, né? Então, é bom sempre você conhecer as características da planta que você vai plantar para não incorrer na dificuldade, né, no problema, não dar chance ao azar. Bom, isso aí é o que a gente tem para falar sobre vegetação média. Agora eu vou falar de algumas famílias de vegetação média que a gente conhece. Por exemplo, aqui a família o Clerodendron, ele pertence à família da Lamiácea. A Lamiácea é uma família bem utilizada. A gente tem nessa família aqui alguns gêneros. Essa família tem 236 gêneros. E por aí vai, tá? Onde você tem onde você pode clicar, você vê a planta. Basta dá uma melhorada aí, sim. Você apenas passa por cima, você já vê a planta. Maravilha. Na verdade, esse aqui eu nunca usei nada a não ser o clerodendro, né? Clerodendro, o que mais? Cleônia. Congeia, isso aqui também, isso aqui é uma maravilha. A congeia, existe a congeia tomentosa. Vou mostrar para vocês o que é uma congeia tomentosa. Olha só. Eu vou falar mais dela na época na época quando fomos falar sobre trepadeiras, né? E lá na Venezuela eles chamam isso de trinitária japonesa. E trinitária é o nome que eles dão para bougainville. Bougainville sai 3 folíolos, assim, 3 brácteas, 3. Então eles chamam de trinitária. E essa aqui não tem nada a ver com bougainville, eles chamam de trinitária japonesa, mas também não é japonesa. Então, essa congé é uma planta que ela pode se enquadrar tanto na trepadeira, mas também pode ser uma vegetação média se você plantar ela no chão. Lá no sítio Burlemar, a gente tem dela plantada no chão. Olha só como é que ela... Eu falo para as pessoas, porque ela é uma planta bonita, ela está verde, né? Aí eu digo para as pessoas assim, olha, na época da flor você não vê mais o verde. Ninguém acredita, mas é o que acontece. Essa planta cor-de-rosa aí. Ela está plantada no chão.
É uma coisa espetacular, né? Olha só ela aí no chão, está plantada no chão. De vez em quando a gente tem que podar isso, porque ela vai invadindo o gramado até quase bloquear lá, se a gente deixasse, né? Se deixasse, ela taparia. Olha o detalhe. 3, por isso chama trinitária japonesa na Colômbia, na Venezuela, aliás. Mas tem nada a ver com bougainville. E eles chamam a bougainville de trinitária. Bom, vamos para outra família, que é da Acantácea. A família das Acantáceas são plantas que vão assim de 1 metro, pode ser que tenha menores, mas até 3, 4 metros de altura, no máximo. São 250 gêneros, 2.500 espécies, são tropicais. E as flores ficam assim no alto. Sempre são flores terminais. As flores estão sempre no alto do ramo. Não tem flor no meio. Então, fica uma belezinha. Porque fica tudo assim à vista, do lado de fora. Então, se vocês conhecem camarão, por exemplo, é uma planta da família das Acantáceas. Justiça, a outra aqui, Arácea, é uma outra família. Essa família inclui Philodendron, Antúrio, jiboia. Agora, então elas são plantas média, vegetação média, e tem algumas que são trepadeiras. Mas a monstera, essa aqui, monstera deliciosa, é muito comum aí há muito tempo. E essa família lá no sítio Burle Marx é a família mais importante, porque aqui tem mais representantes, tem cerca de 500, é uma variedade enorme. Aqui o Antúrio é aqui, dessa família é o que tem mais. Coleção de aráceas, filodendros, antúrios, e por aí vai. E olhando assim para um filodendro, quando você vê essa folha desse tipo aqui, muito representativa, você já sabe, é uma arácea. Aí pegando dados na internet, eu fiz esse relatório a partir de planilhas. Isso aqui é uma nuvem de palavras. Essa nuvem consta dos gêneros de arácea. A palavra maior é a que tem mais espécies. Então Antúrio em primeiro lugar, o Filodendro em segundo lugar, e daí para baixo. Só que quando eu fiz isso, foi uns 4 anos atrás, e depois disso a botânica mudou. Então alguns filodendros passaram a se chamar Palmatophyllum. E o Plant List e o Wikipedia não tinham ainda atualizado, ou melhor, isso não existia ainda. Mas aqui a gente pode ver que as aráceas têm subfamílias. Aqui, anúbias, vamos clicar aqui, tem um relatório interativo. Anúbias só tem Não, isso aí não é para isso, não. Cada um desses só tem um. Esquece isso. Mas, por exemplo, Caladiae. Quantos gêneros terá a tribo Caladiae, que é uma tribo da cor? Tem esse gênero, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gêneros só. É só para quem quiser, né? Aqui, vamos lá, Antúrio. Olha só quantas espécies tem um Antúrio. Vamos ver o Filodendro. O Filodendro tem essas espécies aqui, ó.
Bastante espécie, né? Esse aqui é o universo das araras. Não estão todas, mas aqui é conforme o classificador. Conforme as pessoas que classificaram. São os botânicos que fizeram classificação das espécies. Bom, aqui você pode procurar pelo nome. E, vamos dizer, Alocasia zebrina. Clicando aqui, você é dirigido para a página da espécie. Então, aqui está Alocasia zebrina. Olha que coisa linda. Dá para ver por que do nome, né? Zebrina. Então, qualquer uma, a arácea está aqui. A Amorphophallus é a maior flor do mundo, tá? A Amorphophallus titâneos. Vamos ver aqui, vamos procurar ele. Nunca pensei que tivesse tanto titano. Esse aqui é a maior flor do mundo. Aliás, é aqui que tem que clicar. Eis a maior flor do mundo. É uma vegetação média. A maior flor do mundo é média, tá? Bonitinha, né? Agora, o problema dela é que o cheiro dela é de coisa podre. A polinização dela é feita por moscas. Então, o jeito que a natureza encontrou para atrair os polinizadores foi dar um cheiro de coisa podre. Então, eu não aconselho plantar isso, não. Primeiro que vocês não vão encontrar, né? Segundo, deve ser caríssimo. E terceiro, que cheiro de coisa podre. Tudo bem, então aqui você vai pelo filtro por gênero, Philodendron. Eu quero descobrir uma rafidófora. Pronto, rafidófora. Aí ele vai, só tem essa aqui, então não tem outro jeito. Vamos lá na rafidófora só ver como é que ela é. Ela é, na verdade, uma trepadeira. Rafidóforas são trepadeiras. Eu não poderia colocá-la como vegetação média, tem um capítulo próprio só para trepadeira. Né? Mas tem plantinhas pequenininhas, mas Tifonodoro, essa aqui também, essa aqui é muito usada por Burlemar. É uma mistura de bananeira com Philodendron. Olha aqui. Ela nasce dentro d'água e ela é poderosa, pujante. Mas ela tem essas folhas aqui secas que algumas pessoas podem torcer o nariz, mas é bobagem. Isso aqui é bonito, isso aqui é vigoroso, é um negócio tropical. Mas a folha, você quando olha para a folha, fala, arácea. Está visto, claro que essa folha é folha de arácea. E bem que tem algumas aráceas que a folha fica um pouco diferente. Vamos, por exemplo, ver aqui o Philodendron. Eu me lembro, Espírito Santi. Olha só, que coisa fantástica. Olha a folha como é comprida. Você olha, viu que é um Philodendron, mas ele é uma folha comprida demais. No sítio só tem uma e nunca conseguimos multiplicá-la. Esse parece que o do sítio, exatamente. Acho que essa foto é lá do sítio. Quando eu falo sítio, é sítio Burlemar, tá?
Eu não vou tentar aqui mostrar todas as famílias, só algumas. A gavácea, de local seco, precisa de drenagem boa. Não é muito aconselhável você ter grama pode ter, mas no lugar aqui você não pode ter drenagem muito boa, você tem que ter uma camada, senão você vai ter que ficar regando o gramado o tempo todo. Já essa aqui precisa de drenagem boa, então você vai ter que ter uma separação aqui por debaixo da terra, onde daqui para cá a drenagem é meio mais ou menos, e aqui a drenagem tem que ser boa, porque são plantas suculentas. Planta suculenta é aquela que tem a folha gorda para armazenar água. Então são plantas que vão bem assim num jardim de pedras, junto com cactos, com aloes. Heliconiácea e Amarantácea. Antigamente essas heliconiáceas ficavam na mesma família da bananeira, que é Musácea. Mas aí os botânicos resolveram criar uma família própria para elas. Então você repara o seguinte, tem helicônia, que é pêndula, pendurada, ela fica de cima para baixo. Essa aqui, por exemplo, pêndula. Tem as erectas, que são essas aqui, ó. Aqui, por exemplo, tem uma mais erecta que essa. Essa aqui, por exemplo, ela é de baixo para cima. Tem umas que começam de cima para baixo e tentam voltar para cima. E tem umas que começam de baixo para cima e tentam virar para baixo. Tem umas que são chapadas num plano, como, por exemplo, essa aqui, ó. Ela é assim, uma para o lado e outra para o outro, chapada no plano. E tem outras que são viradas, não, essa aqui é meio chapada no plano também. Mas tem umas que são para tudo quanto é lado. Tem a helicônia, essa é uma coisa mais linda. Helicônia essa aqui, velerígera. Olha só que coisa fantástica. Isso aí eu era diretor do sítio e um dia eu estava dormindo lá, o jardineiro, logo de manhã cedo, veio me chamar e falou assim, vem uma coisa que está acontecendo aqui. E aí eu fui lá ver. Então estava aparecendo o brotinho dessa planta. Nunca tinha florescido lá no sítio antes. Quer dizer, o Burle Marx plantou, ele deve ter visto em outro lugar florido, e conseguiu a muda e levou para o sítio. Mas, olha só, ela é peluda e é vermelha. Então é uma coisa fantástica. Tem uma outra aqui que também é muito bonita, que é a Cartácea. Olha só a coisa mais linda. Essa aqui é uma coisa... Essa aqui não é. Essa aqui é outra coisa. Mas olha só. Olha a delicadeza. E tem mais. Essa distância daqui até aqui deve estar uns 45 centímetros. É uma coisa enorme. Além do que, primeiro, ela é cores delicadas, né? Segundo, ela é pêndula, tudo bem, mas ela é virada cada uma para um lado. Ela não é chapada num plano. Ela vai uma para lá, outra para cá. Uma coisa... Vi isso no Jardim Botânico pela primeira vez. Não tinha no sítio Burle Marx. E eu vi no Jardim Botânico e achei maravilhoso. Depois tinha um jardim que eu estava fazendo no Itanhangá e na casa de baixo morava um paisagista que eu nunca conheci. Mas esse camarada, o jardineiro lá desse jardim, que eu indiquei, ele falou, olha, esse paisagista de lá de baixo morreu. E ele conhecia o jardineiro paisagista e
Um dia ele falou, tem muita planta legal, vamos lá ver. Aí fui lá. Aí eu vi essa planta lá. Aí eu falei para o meu jardineiro, olha, você tenta trocar com ele uma muda dessa com uma muda nossa, vê se ele topa. E aí ele topou, então plantamos também uma muda lá nesse jardim que eu fazia. Aí quando eu fui ser diretor do sítio, eu falei para esse jardineiro, olha, me arranja uma muda dessa porque lá no sítio não tem. Então agora tem. Claro que o Goleiro Max ia vibrar com uma planta tão bonita quanto essa. Bom, só vou mostrar mais umazinha, que é outra família, que é a Marantácea. Bom, as Marantáceas são plantas geralmente de sombra. São plantas de sombra. E planta de sombra é mais difícil ter flor. Mas elas compensam a falta de flor com folhas incrivelmente desenhadas. Olha só. As folhas dela são coisas fantásticas, coloridas, elas são... Então, na sombra, você compensa a falta de flor com desenhos, mais desenhos. Bom, existem muitas outras famílias de plantas, e não quer dizer que a família seja de planta média, não. O Forbia, por exemplo, tem planta média, tem planta microscópica, tem árvore gigante, da mesma família. Então vamos parar agora, 10 horas a gente volta, tá? Até já!